bem com vocês? Hoje eu trago esse lindo suplá aqui. É um modelo bem conhecido aqui no YouTube, porém, esse aqui eu fiz algumas adaptações para ele ficar maior. Ele não tá o tamanho comum, ó. Quer ver? Ele tá com, medindo aqui, ó, 37, quase 38, ó, centímetros de diâmetro. Então, ele ficou bem maior do que o padrão convencional que tem gráficos, né? Tem por aí. Então, eu resolvi trazer ele aqui. E eu espero que vocês gostem, então bora lá para nossa aula. Então eu vou iniciar o meu trabalho aqui, ó, com o fio azul, fazendo o anel mágico. Eu faço a laçadinha inicial, subo aqui mais 3 correntes, fiquei aqui então com 4 correntes. 3 para fazer a altura de um ponto alto e uma para fazer o intervalo. Faço um ponto alto. Aqui mais uma corrente e dentro do meu anel mais um ponto alto. Uma corrente de separação, um ponto alto. Uma corrente, mais um ponto alto. Uma corrente, um ponto alto. Uma corrente e um ponto alto. Eu vou fazer isso por 12 vezes. 12 pontos altos separado por 12 correntinhas, né? Vou conferir aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 pontos altos separado por uma correntinha em cada um. Então, eu cheguei aqui no final, eu vou puxar o fio do meu anel. E vou prender com um ponto baixíssimo na terceira correntinha. Ficou assim o nosso miolinho. Eu vou caminhar com um ponto baixíssimo aqui para dentro do próximo intervalo. E vou subir aqui mais 3 correntinhas. Dentro do intervalo, mais um ponto alto. Então, ó, fiquei com 2 pontos altos dentro do intervalo. Uma correntinha de separação. Vou para dentro do próximo intervalo e faço mais 2 pontos altos. Uma correntinha. Vou para dentro do próximo intervalo, 2 pontos altos. Uma correntinha. E assim eu vou fazer por toda a carreira. Dentro de cada intervalo, vou colocar 2 pontos altos e entre eles é uma correntinha de separação. Então, cheguei no final da minha segunda carreira, ó, fiz a minha última correntinha e vou fechar novamente aqui, ó, na terceira correntinha com um ponto baixíssimo. Ó. Vou caminhar por mais um ponto aqui com ponto baixíssimo. Vou para dentro do próximo intervalo, ó, com mais um ponto baixíssimo. Então, eu caminhei aqui, ó, 2 vezes com ponto baixíssimo. Vou subir 3 correntinhas. E dentro do intervalo agora, vão ser 3 pontos altos. 3 pontos altos, uma correntinha de separação. Vou para dentro do próximo intervalo, 3 pontos altos. Uma correntinha, vou para dentro do próximo intervalo e 3 pontinhos altos. Então, agora só aumentou um pontinho por intervalo. E vou assim até o final da minha carreira. Terminei, então, a minha terceira carreira, ó, e já caminhei com ponto baixíssimo aqui até o meu intervalo para facilitar. Então, daqui, ó, eu vou subir as 3 correntinhas já iniciais e vou fazer mais um ponto alto. Essa carreira a gente vai mudar só um pouquinho. Aí, vou fazer uma correntinha de separação e dentro do mesmo intervalo, vou fazer mais 2 pontos altos. 1, 2. Eu fiquei aqui, então, ó, com um leque, com 2 pontos altos separado por uma corrente. Vou fazer uma correntinha de separação e no próximo intervalo eu vou repetir esse leque. Então, vou fazer 2 pontos altos. 1, 2. Uma corrente e mais 1, 2. Mais 2 pontinhos altos.
Então, em cada intervalo vai ser um leque, uma corrente, e vai ser sempre separado por uma corrente. Uma correntinha e mais 2 pontos altos. E essa é a nossa sequência da quarta carreira. Então, veja só como que já tá o nosso trabalho, ó. Tá bem redondinho, ó, bem bonito. Terminei, então, aqui com um ponto baixíssimo na terceira corrente e vou caminhar aqui, ó, só por mais 2 vezes. Então, vou no próximo ponto e caminho com um ponto baixíssimo. E dentro do nosso intervalo aqui, do nosso leque, ó, mais um ponto baixíssimo. E dentro de cada leque, então, vão ser 2 pontos altos. 1 e 2. Uma correntinha de separação. Tô aqui no meu intervalo entre um leque e outro. 2 pontos altos também. 1, 2. Uma correntinha, vou aqui para dentro do meu leque. 2 pontos altos. Juntinhos, ó. Uma correntinha de separação. E dentro do meu intervalo aqui de base, mais 2 pontos altos. Uma correntinha dentro do leque, na correntinha, né, de separação aqui do leque, 2 pontos altos. Então, a gente vai fazendo assim, uma correntinha e 2 pontinhos altos em cada intervalinho. E essa aqui é a última carreira em azul dessa parte, que depois vai vir o dourado e o branco. Então, eu vou fazer essa aqui e vou arrematar o meu fio. Bom, terminei aqui, então, a minha base em azul, ó. Já arrematei o meu fio e arrematei o meu fio aqui também do anel mágico, ó. Então, eu fiquei aqui, ó, com 1, 2, 3, 4, 5 carreirinhas de base. E eu vou trabalhar agora com o fio dourado. Essa linha aqui, gente, ela desmancha muito fácil. Então, eu sempre tenho por perto fósforo ou isqueiro, alguma coisa assim, pra queimar a pontinha, ó. E também um elástico para prender aqui o fio quando eu acabo o trabalho, porque ela solta muito fácil. Então, acaba embolando e a gente acaba perdendo a linha. Então, é assim que eu tenho. Eu tenho sempre o elástico e o fogo aqui por perto para queimar as pontinhas. Então, ó, vou fazer aqui a minha laçadinha inicial nesse fio. E vou prender aqui, ó, no meu intervalo de uma correntinha. E vou subir aqui, ó, prendi com um ponto baixo, vou subir aqui mais 2 correntinhas para dar altura de um ponto alto. Aí, eu vou fazer aqui dentro desse intervalo mais 2 pontinhos altos. Pra ficar, então, com um bloquinho de 3. De 3 pontos altos, ó. Essa linha é linda, né? Olha o brilho que fica. Vou fazer aqui uma correntinha de separação, vou no próximo intervalo e vou fazer aqui mais 3 pontos altos. E tem que tomar cuidado que ela desfia muito fácil. Vou fazer mais uma correntinha, vou no próximo intervalo e vou continuar com essa sequência. 3 pontinhos altos dentro de cada intervalo. Uma correntinha de separação, vou no próximo intervalo, 3 pontinhos altos. Uma correntinha, vou no próximo intervalo e 3 pontinhos altos. É bem simples. Só que esse detalhe aqui faz toda a diferença, né? Então, eu vou fazer assim por toda essa minha carreira e vou chegar aqui no finalzinho e corto meu fio. E já arremato, porque as próximas carreiras são brancas. Então, eu finalizei aqui a minha parte com o fio dourado, ó. Eu arrematei aqui, passei ele por alguns fiozinhos aqui, ó, e queimei a pontinha. Agora, com o fio branco, ó, eu vou fazer a laçadinha inicial. E eu vou prender aqui, ó, com ponto baixo num dos intervalos, ó. Subo aqui mais 2 correntes e faço mais 2 pontos altos no mesmo intervalo. Uma corrente de separação e vou fazer a mesma sequência da carreira de baixo. 3 pontos altos em cada intervalo, separados por uma corrente. Uma corrente, vou no próximo intervalo
e 3 pontos altos. É a mesma sequência da carreira de baixo. O que mudou agora foi somente a cor. Ó, vou fazer mais um aqui, ó. 3 pontos altos. Vou segurar a pontinha do fio aqui. 2 e 3. E uma corrente. Aí, vou fazer assim por toda a volta até chegar aqui no final e finalizar com ponto baixíssimo. Bom, então aqui, ó, a nossa 7ª carreira finalizada. Olha só como que já tá ficando. Eu já caminhei com ponto baixíssimo aqui, ó. Falta mais um aqui pra ficar dentro do intervalo. E aqui eu vou repetir a nossa 4ª carreira. Essa aqui dos leques, ó. Então, eu vou subir as 3 correntinhas e vou fazer mais um ponto alto. Ó, fiquei com 2 pontos altos. Uma correntinha e dentro do mesmo intervalo eu vou fazer mais 2 pontos altos. 1 e 2. Uma correntinha de separação, vou para dentro do próximo intervalo da minha correntinha de base, né? E vou fazer mais um leque de 2 pontos altos. Uma correntinha e 2 pontos altos. Eu não vou fazer muito desse aqui, para o vídeo não ficar muito grande, ó. Mas é bem simples, é a mesma coisa da nossa 4ª carreira. 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos, separados por uma correntinha. Então, ó, a nossa 4ª carreira a gente fez assim, ó, de leques dentro dos intervalos. Essa aqui também vão ser leques dentro dos intervalos. Então, vou fazer essa sequência aqui. Então, agora com a nossa 8ª carreira finalizada, ó, você vai perceber que ele vai dar uma embabadada, ó. Parece que tem muito ponto, mas é normal, tá? Nas próximas a gente vai acertar isso, porque esse aqui, como eu disse, ele é uma adaptação do tamanho original. Então, eu tô fazendo ele de um tamanho maior, né? Então, nessa carreira ela vai ficar assim mesmo, mais soltinha, e nas próximas a gente ajeita. Então, eu terminei com ponto baixíssimo e já tô aqui, ó, dentro do meu intervalo aqui dentro do leque. Eu vou subir as 3 correntinhas e vou fazer mais um ponto alto. Essa carreira vão ser 2 pontos altos separados por uma corrente. Então, 2 pontos altos em cada intervalo, ó. Vou seguir essa sequência aqui, ó. Uma correntinha e 2 pontos altos. Opa. Uma correntinha e 2 pontos altos. Vai ser essa sequência, é bem simples, né? Cada intervalinho, 2 pontos altos e uma correntinha de separação. Então, vai ser essa 9ª carreira, a 10ª e a 11ª. 3 carreiras feitas da mesma forma, 2 pontos altos em cada intervalo, separados por uma corrente. Então, vou fazer essas 3 carreirinhas minhas. Eu até tenho um aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês, tá sem arrematar, tá? Mas, ó, então vai ser essa 9ª, essa 10ª e essa 11ª aqui. Essas 3 carreirinhas, elas são iguais, ó. 2 pontinhos altos separados por uma corrente. Então, eu vou fazer essas 3 carreirinhas minhas e volto. Olha aqui como ele já assentou. Esse aqui, ó, tá sentadinho, ó. Então, daqui a pouco eu volto. Bom, pessoal, então dei continuidade aqui, ó. Então, fiz essa carreira aqui que a gente tinha começado junto e fiz mais as duas, ó. 2 pontos altos e uma correntinha. Então, agora, ó, já arrematei o meu fio e vou novamente com o fio dourado, ó. Vou fazer a minha laçadinha inicial. E vou aqui no intervalo, ó, de uma corrente. E vou repetir essa carreirinha aqui do fiozinho dourado, ó. Então, vão ser 3 pontos altos separados por uma corrente. Então, ó, fiz meu pontinho baixo, vou subir mais 2 correntes que equivalem a um ponto alto. Vou fazer mais 2 pontos altos aqui dentro, ó. 1 e 2. Uma correntinha, vou no próximo intervalo e vou repetir os 3 pontos altos.
uma correntinha de separação, vou para o próximo intervalo e repito os 3 pontos altos. Sem novidade nenhuma. Então, eu vou fazendo assim até o final da minha carreira. Então, caminhei aqui por toda a minha carreira, ó, com 3 pontos altos e uma corrente. Aí, eu cheguei aqui no final, fiz uma correntinha e cortei meu fio, ó. Aí, agora, com o fio azul, eu vou fazer a minha laçadinha inicial. E nós vamos fazer o seguinte, ó. Vou entrar aqui e vou fazer um ponto baixo. 2 correntinhas e 2 pontos altos no mesmo lugar. Fiquei com um bloquinho de 3 pontos altos. Uma correntinha de separação. Vou no próximo intervalo aqui, ó, e vou fazer 2 pontos altos. Ó, eu fiz 3 pontos altos, no outro eu fiz 2. Agora, uma correntinha, vou no próximo intervalo e vou repetir os 3 pontos altos. 2 e 3. Uma correntinha, vou no próximo intervalo e 2 pontos altos. 1, 2. Uma correntinha, vou no próximo intervalo, 3 pontos altos. Uma correntinha, vou no próximo intervalo, 2 pontos altos. Então, a gente vai intercalando. No intervalo, são 3 pontos altos, uma corrente. No próximo intervalo, 2. No próximo intervalo, 3, no próximo, 2. Então, a gente vai intercalando assim, separando sempre com uma correntinha, até o final da carreira. Dessa vez, eu não vou cortar o meu fio, tá? Que a gente vai continuar com o fio azul. Então, eu já terminei aqui, ó, fiz a minha carreirinha intercalando, né, os bloquinhos de ponto alto. Terminei com ponto baixíssimo, já caminhei aqui, ó, pra dentro do intervalo com ponto baixíssimo. Vou subir as 3 correntinhas e essa carreira aqui, ela é bem simples, vão ser 3 pontos altos para cada intervalo. Então, não vai ter mudanças, ó. Então, cada intervalo, 3 pontos altos. E sempre separados por uma corrente, ó. 3 pontos altos, uma correntinha. Vou pro próximo intervalo, 3 pontos altos. Ó, opa. Uma correntinha. Vou para dentro do próximo intervalo e 3 pontos altos. Então, eu vou fazendo essa sequência aqui por mais essa carreira. Mais uma carreirinha, então, pronta, ó. Já cheguei no final e caminhei com pontos baixíssimos até o intervalo, ó. Essa aqui também vai ser um pouquinho diferente. Vai ser um leque. Então, ó, subi 3 correntinhas para dar altura de um ponto alto. Vou fazer mais um ponto alto. 2 pontos altos. Uma correntinha de separação, volto no mesmo intervalo e faço mais 2 pontos altos. Que vai ser, então, o nosso leque. Ó. Uma correntinha de separação, vou no próximo intervalo e faço 2 pontos altos. Sozinhos, ó. Uma correntinha, vou no próximo intervalo e faço um leque. 2 pontos altos, uma corrente e 2 pontos altos. Uma correntinha de separação, vou no próximo intervalo e faço 2 pontos altos. Então, a gente vai intercalar dessa forma. Num intervalo, a gente faz um leque com 2 pontos altos, uma corrente e 2 pontos altos. E no próximo intervalo, 2 pontos altos sozinho. E sempre intercalado por uma correntinha. Então, eu vou fazer esse aqui até o finalzinho. Bom, gente, então terminei aquelas outras 2 carreirinhas, ó, que fiz 2 pontos altos e uma correntinha de separação. E já cortei meu fio. Olha só como ele já fica bem assentadinho, ó. Bem certinho. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 carreiras. Eu vou agora aqui com o fio branco, ó, iniciar então o processo do nosso bico. Já fiz aqui a laçadinha inicial. Vou entrar aqui no intervalo, ó, e vou fazer um ponto baixo. Vou fazer aqui, ó, 3 correntinhas. Vou no próximo intervalo e vou prender com ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas. Vou no próximo intervalo e prendo com ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas. Vou no próximo intervalo e prendo com ponto baixo. 1, 2, 3. Vou no intervalo e prendo com ponto baixo. E aí, eu vou fazendo assim, por essa carreira, ó. Vamos fazendo essa argolinha, que é onde a gente vai fazer depois o biquinho. Ele fica bem charmoso, esse suplá. E o tamanho dele ficou bem bacana desse jeito. Então, eu vou fazer essa carreirinha aqui e volto pra gente finalizar ela. Finalizei, então, a minha carreira, ó. Todas as argolinhas feitas, ó. Eu vou, então, aqui, ó, caminhar com ponto baixíssimo aqui dentro de uma das argolas, ó, e vou subir 3 correntinhas. Aqui dentro, eu vou fazer 8 pontos altos. 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. 8 pontos altos. Vou vir aqui dentro do próximo intervalo, ó, e vou prender com um ponto baixo. Ó, vou pra dentro da próxima argola e faço novamente os 8 pontos altos. 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Vou para dentro da próxima argola e prendo com um ponto baixo. Então, a gente vai fazer desta forma. 8 pontos altos, vou para dentro da próxima argolinha e prendo com um ponto baixo. Não faço correntinha, não faço nada. Só vai direto. Se você quiser colocar menos ponto aqui, pode. É que eu gosto dele bem cheinho. E na próxima carreira, que vai ser com esse fio dourado, a gente vai pular esse pontinho aqui. Então, ele vai ficar bem ajustadinho no nosso soplá. Então, vou terminar essa carreirinha aqui. Então, finalizado aqui o nosso biquinho, ó, a nossa penúltima carreira, vou fazer agora o detalhe, então, em dourado, aqui. Na última, no biquinho mesmo, né? Então, vou pegar aqui, ó, o meu fio dourado, vou introduzir aqui no primeiro dos 8, ó. Esse aqui é o primeiro ponto alto. Eu vou pegar só na laçadinha de trás, ó, nessa aqui. Nas duas, não, vou pegar só nessa aqui. E vou puxar o meu fio, vou fazer um ponto baixíssimo, ó. Vou no próximo e faço um ponto baixíssimo. Vou no próximo, um ponto baixíssimo. Vou no próximo, um baixíssimo. E aqui eu vou entrelaçando aqui atrás do fio, ó, que daí eu já vou arrematando esse pedacinho, porque esse fio aqui ele é chatinho de arrematar. Então, eu vou introduzindo aqui, ó, e vou levando ele junto. Aí, o que sobra lá atrás eu corto e queimo. Um pedacinho que sobrar já não tem problema. Vou fazer aqui, então, 8 pontos baixíssimos. Ó. Aí, eu vou pular esse ponto baixo que a gente prendeu aqui, ó, e vou direto pro próximo ponto alto. E vou fazendo, então, pontos baixíssimos, ó. Pulo ponto baixo e vou no próximo ponto alto, mais 8 pontos baixíssimos. E ele vai ficando esse detalhe lindo. Olha só que graça. Então, eu vou terminar aqui, vou arrematar o meu fio e volto com a minha peça já finalizada. Bom, gente, então tá aqui, ó, o meu fio já arrematado. Olha só que graça que ficou bem bonito, ficou bem lindo. Eu espero bastante que vocês tenham gostado. Um grande beijo e até a próxima.